O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Menezes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Rodrigo Menezes e essa semana, no programa Saber Direito, nós vamos falar sobre as funções essenciais da Justiça, que estão previstas na nossa Constituição Federal, nos artigos 127 a 135. Vamos falar sobre o que são funções essenciais da Justiça, sobre as instituições que integram as funções essenciais da Justiça, o Ministério Público, vamos falar também sobre a advocacia pública e a advocacia privada e a defensoria pública. E na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o que são as funções essenciais à Justiça. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, consagra o direito de ação, que é o direito que qualquer pessoa tem de provocar o Poder Judiciário visando proteger seus direitos. A Constituição diz exatamente assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sempre que um direito nosso for lesado ou ameaçado, nós temos o direito de buscar a proteção jurisdicional. Temos o direito de ingressar com uma ação na Justiça para poder fazer valer aquele nosso direito violado, lesado ou ameaçado. Acontece que o judiciário se baseia no princípio da inércia, ou seja, o judiciário ele só age quando ele é provocado. E para você provocar o Poder Judiciário, como regra, você tem que ter capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? É a capacidade para estar em juízo, para agir em juízo, que é uma capacidade conferida, como regra, aos advogados. Então você, um cidadão comum, se quer ingressar com uma ação na Justiça, você precisa, como regra, contratar um advogado. Se você não tiver recursos, você tem acesso à defensoria pública. E se você entra com uma ação contra o Estado vai ser defendido por quem? Pela chamada advocacia pública. E, além disso, a nossa Constituição traz uma instituição essencial a essa função jurisdicional do Estado, que é o Ministério Público, que vai também poder entrar com ações, vai poder e vai ter o dever de atuar muitas vezes como fiscal da lei junto ao Poder Judiciário e, junto com essas outras instituições, vai compor o que a gente chama de funções essenciais da Justiça. Então, como que a gente pode conceituar as funções essenciais da Justiça? São instituições e pessoas que têm capacidade postulatória e que vão atuar perante o Poder Judiciário, movimentando essa máquina jurisdicional. Se você quer entrar com uma ação na Justiça, você, como regra, vai ter que ser representado por alguém que tem essa capacidade postulatória, essa capacidade para provocar o Poder Judiciário. E as funções essenciais da Justiça podem ser divididas em instituições que visam a defesa do Estado e instituições que visam a defesa da sociedade ou dos cidadãos. Dentro da defesa do Estado, nós temos a chamada advocacia pública, que abrange a Advocacia Geral da União e as procuradorias dos estados e do Distrito Federal. Agora, já na defesa da sociedade e dos cidadãos, nós temos o Ministério Público, em especial na defesa dos interesses da coletividade, e nós temos também o advogado privado. Você, como cidadão, você, como indivíduo, se precisa entrar na Justiça, vai ter de contratar, como regra, um advogado. E se você não tem recursos, você vai ter acesso à Defensoria Pública. Então, funções essenciais da Justiça atuam perante o Poder Judiciário, movimentando a máquina jurisdicional, ou representando os autores das ações, ou representando os réus, ou, no caso do Ministério Público, atuando muitas vezes como assistente, atuando, fazendo uma intervenção no processo. E detalhe, muito importante você ficar ligado nesse detalhe. Além deles atuarem perante o Poder Judiciário, essas instituições muitas vezes prestam consultoria e assessoramento jurídico. Então, elas atuam também preventivamente. Você, se vai a um advogado, necessariamente esse advogado vai te orientar a entrar com uma ação? Não. Se você tem problemas jurídicos, problemas envolvendo a aplicação das leis, você pode simplesmente pagar um advogado para ter uma consultoria. E o fato de você ter uma consultoria jurídica pode evitar um conflito que acabe gerando uma ação.
Se você não tem recursos e quer uma consultoria jurídica, você pode ir à Defensoria Pública, que vai atender os necessitados. Os órgãos públicos, por exemplo, a União, quem que vai assessorar, quem vai prestar consultoria jurídica ao Poder Executivo da União? Vai ser a Advocacia Geral da União. Quem vai prestar consultoria jurídica aos estados? Vai ser os procuradores do estado. E no município também existe uma estrutura de procuradores, mas que a Constituição Federal acaba não mencionando. Então, as funções essenciais da Justiça, elas atuam preventivamente, através de consultoria e assessoramento jurídico, e elas atuam também repressivamente perante o Poder Judiciário, como autores, como réus, ou então, no caso do Ministério Público, que atua intervindo em diversos processos em que a lei prevê essa atuação dele visando a defesa do interesse público. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visão geral do que a gente vai estar falando nessas aulas dessa semana, nas funções essenciais da Justiça. Defesa do Estado. Nós temos a Advocacia Pública, que abrange a Advocacia Geral da União e os procuradores dos estados e do Distrito Federal. E na defesa do cidadão e da sociedade, nós temos o Ministério Público, nós temos o advogado privado e a Defensoria Pública. Bom, vamos começar falando sobre o Ministério Público. O Ministério Público está previsto na nossa Constituição nos artigos 127 até o artigo 130-A. Inicialmente era do 127 ao 130, porém a emenda 45 de 2004 incluiu o artigo 130-A, criando o Conselho Nacional do Ministério Público. Começando a falar sobre o Ministério Público, vamos analisar uma evolução histórica dessa instituição. Existe uma divergência doutrinária quanto ao surgimento do Ministério Público, isso no direito comparado. Alguns autores remontam a existência, o surgimento do Ministério Público ao Egito Antigo, na figura chamada Migiai. Quem era o Migiai? Era um funcionário do rei, e esse funcionário do rei, ele reprimia, ele promovia ações, promovia uma acusação contra pessoas que praticassem atos contrários aos interesses da sociedade, pessoas que fossem rebeldes, e atuava na defesa, na proteção de cidadãos honestos, de cidadãos corretos. Então, era uma figura que já existia lá no Egito Antigo e que atuava perante o que se chamava, né, na época, perante a justiça da época, visando fazer justiça, visando buscar a acusação de pessoas que praticassem atos ilícitos e defender pessoas que agissem de maneira correta, buscando descobrir a verdade. Alguns autores remontam à Roma Antiga, outros falam da Grécia, alguns outros autores falam da Idade Média, na figura do comum acusador. Essa figura do comum acusador que existia na Idade Média, ele acusava, oferecia uma acusação contra uma pessoa que supostamente teria cometido um crime, quando a vítima não oferecesse esse tipo de acusação. É algo que a gente tem hoje até semelhante na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 59, que é a ação privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público não entra com uma ação num crime de ação penal pública, a vítima ela pode oferecer a acusação. Na época era o contrário, se a vítima não oferecesse a acusação, existia essa figura do acusador comum, né, do comum acusador, que iria oferecer a acusação caso a vítima do crime não o fizesse. Mas a maior parte da doutrina entende que a origem dessa instituição Ministério Público, ela vem da França, né, da ordenança francesa, no século XIV, tá? A ordenança francesa, século XIV, na época do rei Filipe IV. Filipe IV, que era chamado de Filipe o Belo, tinha procuradores do rei, e naquela época, na ordenança francesa de 25 de março do ano de 1302, havia uma previsão de que esses procuradores do rei, eles teriam que firmar o mesmo juramento que os juízes firmavam. Que juramento era esse? Que eles não poderiam atuar, não poderiam defender interesses privados, interesses particulares. Eles atuariam em juízo, mas defendendo os interesses da coroa, os interesses do rei, mas em especial os interesses da justiça. Então, o que eram esses procuradores do rei? Eram acusadores que iriam promover ações diante de crimes perante a justiça da França, e esses acusadores, eles só atuariam em juízo visando o interesse do Estado de punir, visando o interesse do Estado de buscar a verdade diante da prática de um crime. Então, se você estiver se deparando em algum exame,
em alguma prova e perguntar, né, de acordo com a doutrina majoritária, o posicionamento que prevalece, qual é em relação à origem do Ministério Público no direito comparado, é justamente na ordenança francesa, no século XIV, no período de Filipe IV, Filipe o Belo. Bom, alguns posicionamentos, né, em relação ao MP são divergentes, naturalmente, a origem, porque isso envolve fatos muito antigos, fatos históricos, e, para a gente, mais importante é entender o funcionamento do Ministério Público dentro do Brasil. Aproveitando que a gente estava falando ainda agora, sobre a França, você já deve ter ouvido falar em algum momento que o Ministério Público é chamado de parquet. E você sabe por que a gente se refere ao Ministério Público como o parquet? Justamente porque na França, o juiz, ele ficava em destaque e abaixo, no piso, que era chamado de parquet, no assoalho, ficavam os acusadores, o membro do Ministério Público. Então havia um distanciamento entre o juiz e os membros da acusação, os procuradores do rei. E esses procuradores do rei que deram origem, né, à instituição chamada Ministério Público, eles ficavam no assoalho e esse assoalho era chamado de parquet. Por essa razão, até hoje, chama-se de parquet a instituição Ministério Público ou aquele que está exercendo a função no Ministério Público. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre a presença do Ministério Público no Brasil. O Ministério Público no Brasil, ele aparece inicialmente na época do Brasil Colônia. Na época do Brasil Colônia, ainda de Portugal, em 1609, existia uma figura chamada Procurador da Coroa. O Procurador da Coroa, ainda na época do Tribunal da Relação na Bahia, esse Tribunal da Relação na Bahia, que era um tribunal baseado no direito lusitano, no direito português, ele funcionava como órgão de julgamento e existia um acusador que trabalhava subordinado ao rei, chamado Procurador da Coroa. A nossa primeira Constituição, logo após a nossa independência, a independência nossa que foi em 1822, teve a Assembleia Constituinte para poder criar a nossa Constituição de 1824. A gente sabe que essa Assembleia acabou sendo afastada e Dom Pedro I outorgou a nossa primeira Constituição em 1824. E essa primeira Constituição não previa ainda a instituição Ministério Público, né? Não previa ainda como uma figura institucional, mas